Mano, tudo bem? Eu estou gravando aqui essa videoaula para poder auxiliar vocês na rotina dessa semana, do dia 26 ao dia 29, tá bom? Na semana passada, de 18 a 22, eu disponibilizei para vocês um PDF com alguns conceitos e orientações de atividade que vocês tinham que fazer referente aos elementos da paisagem natural e paisagem cultural. Era retomando a atividade que eu solicitei no período de atividades domiciliares, se não me engano, né? Falando um pouco sobre essa construção dos elementos culturais e elementos naturais. Na semana passada, esse documento ele retratava um pouco, né, esse PDF, sobre a ideia de como a gente pode falar de paisagem trazendo como um aparato as artes, né? As pinturas de artistas famosos. Então, a gente mencionou um pouco a ideia da Tarsila do Amaral, do Cândido Portinari e do Lazar Segal, certo? Eu expliquei em alguns chats aí para alunos dos sétimos anos sobre qual que era a ideia da gente falar um pouco da arte e da transformação da paisagem, né? Qual que era a relação. Então, existem muitos pintores que conseguem mostrar de fato como que é a paisagem onde eles retrataram numa obra de arte, por exemplo. E esses três que eu citei foram três autores que fizeram muito isso, certo? Então, a ideia era que vocês retomassem o conteúdo para poder relembrar da onde a gente parou na escola e conseguissem entender qual é o significado de paisagem natural e qual é o significado de paisagem cultural. E ainda mais, conseguir compreender que existe uma relação entre esses dois elementos, certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais especificamente como que se forma o elemento de paisagem natural, né? Qual que é a ideia? Qual que é a estrutura de paisagem natural, né? E para a gente poder começar a falar disso, a gente vai falar um pouquinho de biosfera. E aí a gente vai encontrar o conteúdo de biosfera, falando um pouquinho disso, na página 16 do livro didático de geografia, onde tem um texto que chama a interrelação dos elementos naturais, né? Aí nesse texto, vocês vão ver também que tem uma imagem mostrando qual que é essa interrelação de elementos e que traz ali como algo principal a biosfera, tá? Então, deixa eu passar aqui já o primeiro slide. E aí eu estou retomando aqui um slide que tinha no conteúdo de PDF da semana passada, né? Que tem um mapinha aqui conceitual, né, um organograma simples, falando sobre qual é a relação dessa estrutura aí para a paisagem natural, né? Então tá aqui, tá uma imagem bem ruim, eu peço desculpas. Depois que eu fui ver que tinha ficado meio embaçado, mas eu acho que eu tenho essa imagem um pouco melhor salva. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Então tá escrito aqui, ó, resoluções possíveis entre os elementos. Esses elementos eu quero dizer os elementos naturais, tá bom? Aí tá escrito a caracterização das. Nem eu tô conseguindo, né? Depois eu passo para vocês daqui. A ideia é mais vocês compreenderem que para a gente estruturar uma paisagem natural, a gente vai falar dessas relações entre as rochas, as estruturas que se formam através das rochas e do tempo, que está ligada ao clima, do relevo, da hidrografia, da vegetação e dos solos. Tudo isso está relacionado a conteúdos naturais, certo? Então, como que é que durante o tempo esses elementos todos aqui eles constituem uma paisagem? Aí aqui a gente tem uma noção mais ou menos de como a gente trabalha dentro do contexto dessas inter-relações esses elementos naturais. Então a gente vai falar de termos específicos, né? Que está ligado ali à biosfera. E dentro dessa relação da biosfera, a gente vai encontrar a atmosfera, a litosfera
e a hidrosfera. A gente vai falar um pouco sobre esses elementos, tá bom? Mas assim, o que eu quero que vocês percebam? É só o significado deles e como que eles atuam sozinhos e se relacionando. Se vocês ouvirem alguns gritos e criança dando risada, são os meus filhos, tá? Nada como trabalhar dentro de casa. Aí eu escrevi aqui. A Terra é um grande sistema de partes interligadas. Essas partes, que são esses subsistemas, né, atmosfera, litosfera, hidrosfera, que traz ali a biosfera, elas se relacionam, cada uma tem a sua particularidade, atuando de uma forma específica, mas elas também, principalmente, interagem direto, continuamente, sem parar, entre si. Aí, em primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho da litosfera, né? O que é a litosfera? A litosfera, ela é a parte externa, é a parte superficial da Terra. É uma camada que está ali voltada para a construção das rochas, né? E que tem uma diferença de espessura, ela vai variar, né? De região para região. De regiões montanhosas, de grandes profundidades, né, marinhas, porque lá no fundo do mar a gente ainda tem a continuidade dela, né? Ela continua no fundo do mar também, essa estrutura rochosa da Terra, né? E aí a gente vai encontrar essa formação nessa crosta terrestre, onde a gente vive, e na parte oceânica, né? Essa é a parte externa do manto superior. A gente já vai falar sobre a estrutura também interna da Terra, tá bom? Quais são as características da litosfera, né? É um nome grego, onde o lito significa pedra, rochas, e esfera, né? Com SH SPH significa esfera. Então, é a esfera das rochas. Como que essas rochas se formam? A litosfera, ela se relaciona com as outras camadas. A hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, sofrendo muitas alterações por efeito dessas três aí que a gente falou, que a gente mencionou, a biosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E ela basicamente é composta por minerais e rochas, que podem ser aí de três tipos: as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Isso aqui é só curiosidade, vocês não precisam saber ainda, tá bom? Mais lá para frente, no primeiro ano, que vocês vão ver, tá bom? A ideia é vocês terem noção de como que é essa estrutura da litosfera, a nossa parte rochosa, não se esqueçam, tá bom? Ela também está relacionada às placas, né? As placas tectônicas. A crosta terrestre, ela é uma faixa fina, e aí, assim, ela não tem uma continuidade certinha, ela é descontínua, né? Ela é dividida em blocos rochosos chamados de placas tectônicas. Na superfície dessas placas estão os continentes. E devido a essas placas aí, que a gente chama de placas tectônicas, é que existem alguns lugares especificamente que tem terremotos. Por quê? Porque essas placas, elas se movimentam por conta do manto interior da Terra, né? As ações internas da Terra fazem com que essas placas, que são como se fossem quebra-cabeças, que não se encaixam tão perfeitamente, se movimentem. Então, por exemplo, por que tem tanto terremoto no Japão? Porque a hora que a ação, né, das placas estão em movimento, acontece ali tremores estruturais na parte da litosfera que fazem com que aconteça o terremoto, né? Continuando aqui, devido às correntes de convecção geradas pelo calor, então dentro da Terra é muito quente, né? E aí esse calor excessivo que existe dentro dele faz com que exista esse movimento das placas, que vão gerar consequentemente, esses terremotos em alguns lugares, que é onde tem ali, onde começa e termina uma placa. Por que no Brasil a gente não sente o terremoto? Não significa que não tenha no Brasil, mas a gente não sente. Porque o Brasil, ele fica localizado bem no centro de uma placa tectônica, ele não fica na borda, né?
próximo ali aonde se inicia ou termina uma placa. Fica bem ao centro, então a gente sente menos, né? Então aqui, vamos voltar rapidinho. Não se esqueçam, a litosfera é a parte rochosa da Terra, certo? Anotem. Aí a gente vai entrar na parte da hidrosfera. A hidrosfera, ela está ligada à questão do ciclo hídrico, né? Hidrológico do planeta. É um dos componentes do sistema do planeta Terra e diz respeito à concentração do conjunto dos corpos d'água, né, do planeta. Então, aqui a gente está falando de tanto de água doce quanto de água salgada. É toda a parte hídrica que existe no mundo, né? A gente sabe que os 70% dos oceanos aí é o que correspondem à parte que a água, quer dizer, a água ela corresponde a 70% dos oceanos, né? Então, tipo, a gente tem aí muito mais água salgada, né, do que água doce no planeta. E além disso, toda essa água, ela possui uma movimentação característica e dinâmica que tem na hidrosfera. Como assim? Ela tem um ciclo específico que mostra aqui nessa imagem à esquerda, né? Então a gente tem ali, pensando, né, nós temos regiões ali onde tem muita água, abundância. Aí tem o calor. O calor faz com que aconteça a evaporação dessa água. Isso é um processo. Durante essa evaporação, a gente tem uma formação de nuvens onde vão acontecer a precipitação. O que é a precipitação? A chuva, né? E com a chuva que vai escorrer ali nessas regiões montanhosas, né? Todas as regiões específicas da parte rochosa que a gente falou dos solos, né? Da litosfera, vai escorrer formando ali riachos, né? Rios, lagos. Em alguns lugares especificamente, o solo absorve essa água, aí a gente também vai ter reservatórios subterrâneos, porque a água ela infiltra, né, nessa camada de solo, e todo esse ciclo ele vai acontecendo continuamente, né? Então a gente tem sempre ali a evaporação, sempre uma precipitação e sempre um escoamento superficial, né? A gente tem fluxos de água subterrâneo também, que vão ali sempre absorver, o solo sempre vai absorver e levar para esse reservatório subterrâneo. A gente pode falar aquíferos também. Então, a hidrosfera, ela corresponde à parte das águas, né? Hidro, né? A gente está falando de água do planeta, é toda a água que existe no planeta. Aí a gente tem a atmosfera. A atmosfera, ela é uma camada de ar. Então, a gente está falando aqui de alguns elementos específicos. A gente está falando de rochas, a gente está falando de água, e agora a gente está falando da atmosfera, que é a camada de ar que existe na crosta terrestre, né? A gente tem também algumas divisões dentro dessa atmosfera. E essas divisões, elas estão ligadas à temperatura e à pressão dessas massas de ar, né? Então, por exemplo, quanto mais distante da superfície, mais frio vai ficando, mais baixa a temperatura vai ficando, né? Normalmente, a gente utiliza 5 diferentes categorias, que é a troposfera, a estratosfera e a mesosfera. Mesosfera, termosfera e exosfera. São 1, 2, 3, 4, 5, né? Vocês podem ver aí na imagem que a gente sobrevive dentro da troposfera, né? Na camada da troposfera, onde acontecem aí os ciclos de chuva, é onde a gente pode andar de avião, onde a gente anda de helicóptero, dentro desse sistema que a gente tem o oxigênio, né? A gente tem ali na estratosfera uma camada específica que a gente já fala que é a camada de ozônio. E aí é onde só algumas naves aí especiais é que podem passar por ela, né? E deixamos isso especificamente voltado para os astronautas, certo? Aí a gente já não tem mais oxigênio, a gente já não consegue mais sobreviver fora disso sem um equipamento específico, né?
Aí a gente parte para a mesosfera. A mesosfera, ela é uma camada muito fria, muito fria. E é nessa camada que a gente pode falar que é a proteção que a gente tem da Terra contra, por exemplo, meteoros, né? Por quê? Porque a mesosfera, ela ajuda a gente a barrar esses meteoros quando eles caem. Porque os meteoros caem, né? Eles continuam caindo e eles caem na Terra. Só que assim, eles não chegam à nossa superfície terrestre porque a gente tem essas camadas todas. E essa camada chamada mesosfera, por ser muito rígida, muito fria, né? É onde faz com que a pressão do terremoto, quando está vindo, ele comece a se destruir, né? Ele começa a se desfazer. Se transformando ali em poeira espacial, né? Ou em pedaços pequenininhos de meteoritos, que a gente chama, né? Uma outra camada é a termosfera. A termosfera é onde ficam os nossos satélites. Então, toda a nossa conexão, por exemplo, de internet, rádio, televisão, toda essa dinâmica de imagem e de áudio que nós temos, fica por conta dos aparatos que a gente tem, desses objetos, né, que são chamados satélites, que estão nessa parte da termosfera. E a exosfera é onde a gente consegue ir com as naves espaciais para poder tentar descobrir novos planetas, né? Descobrir como são as galáxias. Lembrando que toda essa camada é como se fosse a gente vestindo uma roupa, se protegendo do frio. A Terra também se protege de ações aí externas, né? Então, por isso que ela precisa de várias camadas para proteção. Tomara que vocês estejam entendendo até aí. Eu espero que essas aulas gravadas sirvam para auxiliar, já que a gente está com um problema aí na disciplina de geografia para ter as aulas ao vivo. Torcendo muito para que a gente consiga resolver isso o quanto antes, mas estou aqui me desdobrando para que vocês consigam compreender um pouco o conteúdo, tá bom? Aí, diante desses três elementos que nós falamos, litosfera, hidrosfera, atmosfera, né, rochas, água e ar, nós encontramos a biosfera. A biosfera, ela é uma camada superficial terrestre, capaz de suportar a vida. Então, é onde a gente reúne esses três elementos, né, de rocha, de água e de ar, para que aconteça a vida, tanto do ser humano quanto ali das plantas, dos animais, né? Toda essa dinâmica do sistema terrestre é por conta dessa relação que existe entre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, que a gente fala que é a biosfera, né? É um sistema global que inclui toda a vida da Terra, né? Nos seus respectivos ambientes e as suas relações estabelecidas entre si. Então, a gente tem ali aqueles três elementos resumidos numa característica específica, num conceito específico, que é a biosfera, né? Os três elementos trabalhando num conjunto para poder suportar a vida, para trazer vida, para fazer com que a gente consiga sobreviver dentro do planeta. Então, diante dessa explicação, eu quero que vocês façam uma atividade simples, que é usar o livro de vocês, o livro de geografia. Vocês vão fazer a leitura do texto A Inter-Relação dos Elementos Naturais, que está lá na página 15, ok? Aí tem a página 16 também. E aí, depois que vocês fizerem a primeira parte da leitura do texto, vocês vão resolver o exercício número 7. No exercício número 7, vocês vão ter algumas imagens, leiam lá também a descrição de cada imagem, e diante de cada imagem vai ter uma tabela. Nessa tabela, vocês vão escrever quais são os elementos que tem das imagens, o que cada imagem representa sobre esses elementos. Por exemplo, qual imagem significa litosfera? Qual imagem significa hidrosfera? E qual atmosfera? E qual a biosfera? Certo? Muito simples, não?
E aí, para concluir, vocês vão terminar de ler o mesmo texto, que ele continua, né, após esse exercício, na página 18 e página 19. Então, é a leitura do texto na íntegra, que vai até a página 19, e o exercício número 7, que é só para vocês reconhecerem quais são os elementos específicos aí de cada imagem. E aí, a ideia é que vocês percebam como que é que essa relação faz a formação da paisagem natural. Tudo isso tem uma relação. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as latitudes, né? O que tem a ver o clima com também essa transformação, com essas ações das paisagens naturais, tá bom? Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Qualquer dúvida que tenham, podem me mandar mensagem via conexão digital ou pelos alunos aí, representantes de sala, que tem grupos formados comigo pelo WhatsApp. E durante o chat que vai estar marcado no roteiro de vocês, os horários de cada turma, vocês aproveitem para tirar dúvidas, tá bom? Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse exercício número 7 e sobre exercícios da semana passada que eu pedi, tá bom? Um beijo. Agora eu vou encerrar a gravação e esse vídeo vai ficar publicado na minha página do YouTube. Eu vou mandar o link para vocês. Um beijo a todos, se cuidem. Tô morrendo de saudade, espero que a gente possa voltar logo a se ver pessoalmente. Até mais.